tem essa configuração no mapa natal, pode ser que se identifique. E se isso acontecer, deixa nos comentários que eu vou ficar hiper mega feliz. Dito isso, vamos lá. Bom, o cantor Michael Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958 e faleceu no dia 25 de junho de 2009. Como vocês podem ver no mapa natal dele, ele era do signo de Leão pela astrologia védica, sempre lembrando que no sistema sideral é considerado a precessão das estrelas e não os signos atrelados às estações do ano, tá ok? O Sol do Michael Jackson está na casa 7, e isso mostra que todo o poder pessoal dele e a energia desse Sol estava exatamente na casa dos relacionamentos, na casa de contratos. Só que esse Sol não está sozinho nessa casa 7. Plutão está fazendo uma conjunção com o Sol natal dele. Então, nessa casa 7, estava concentrada toda a motivação dele. O Sol natal dele e Plutão estavam no Nakshatra Maga. E esse Nakshatra é regido por Ketu, que é uma entidade muito espiritual. Michael Jackson colocava toda a energia desse Sol no seu trabalho e na sua carreira, mas a motivação inicial dele foi através da família. Ele tinha Saturno na casa 10, fazendo uma conjunção com a estrela Antares em Escorpião. Então, ele foi assim por diversas vezes traído pelas pessoas e até mesmo por pessoas da própria família. Pessoas com esse Saturno no Nakshatra Jesta aparentam ter mais maturidade, e Michael começou a trabalhar muito cedo. Ele era uma criança quando começou a trabalhar. Começou também a ter uma grande responsabilidade nas costas, numa época que a maioria das outras crianças estavam brincando. Esse Nakshatra Jesta fala também de inovação. E a cada trabalho que ele lançava, todo mundo podia perceber o quanto ele se preocupava com isso. O trabalho dele estava sempre à frente do seu tempo. Quem não se recorda do clipe Thriller? Que revolucionou todas as regras musicais e do audiovisual, se tornando rapidamente um fenômeno na época. As pessoas que têm esse Nakshatra forte no mapa têm um poder muito grande de pensamento. O que elas pensam é manifestado e materializado com muita rapidez e, de fato, podem se tornar pessoas milionárias, que no caso aconteceu com ele, né? Michael Jackson nasceu com o dom da musicalidade, mas com esse Saturno em Jesta, ele poderia ter feito qualquer outra coisa e ele seria bem sucedido do mesmo jeito. É aquele tipo de pessoa que já nasce com a bunda sentada numa mina de ouro, se é que vocês me entendem. Essa é a parte boa, tá? Mas tem um lado negativo também. Pessoas com dieta forte
ou seja, com planetas nesse nakshatra, podem ficar viciados em drogas, sofrer algum tipo de abuso em alguma fase da vida e, nesse caso, a pessoa tem que tomar muito cuidado com a promiscuidade. Michael tinha nada mais e nada menos que Saturno nesse nakshatra, na casa 10 em Escorpião, um signo muito sexual. E Ketu regendo o nakshatra Maga em Leão, na casa 7 de relacionamentos. Ketu tem a ver com a ancestralidade e a sexualidade. A sexualidade de Michael se tornou conflitante muito cedo dentro da cabeça dele, porque, por um lado, ele era orientado pela mãe, que era testemunha de Jeová, para ter relações sexuais, apenas após o casamento. Enquanto o pai o levava, com 9 anos de idade, em boates de striptease com os outros irmãos mais velhos. Então, imagina como que não ficou a cabeça dele com relação ao sexo. Devido a essa pressão psicológica que ele sofreu muito cedo, digamos assim, Michael, mesmo sendo uma pessoa famosa, não teve tantos relacionamentos. Ele era bem reservado. E foi com a filha do cantor Elvis Presley que de fato ele buscou ter uma família. Ele desejava muita coisa mesmo, ter um relacionamento com outra pessoa, mas para ter filhos. Depois da carreira, isso era o mais importante para ele. Uma coisa ligava a outra. Michael Jackson era um ser muito sexual, mas o sexo para ele era uma forma de dar continuidade à sua dinastia. Como o relacionamento com a Lisa não durou, ele foi buscar isso numa amiga, a Debbie, que era enfermeira no consultório do seu dermatologista, onde ele tratava a pele de vitiligo. Michael se casou com Debbie e ela teve 2 filhos com ele, a Paris Michael Catherine e Prince Michael Jackson. Ele não só registrou os filhos em nome dele, como quis ficar com a guarda dos filhos. E o terceiro e último filho do cantor, Prince Michael Jackson II, nasceu de uma mãe anônima em 2002. Ou seja, dá para perceber muito claramente que o Michael Jackson queria passar à frente a sua dinastia. Basta prestar atenção nos nomes que ele deu aos filhos. Ele colocou o nome dele nos 3 filhos e o nome da mãe, que tinha o nome de uma rainha. A rainha Catherine de Médici foi rainha da França em 1547 até 1559. O nakshatra Maga tem a ver com reis e rainhas, e ele se tornou o rei do pop. Mas esse nakshatra fala também de solidão, e o rei do pop, apesar de experimentar fama, era altamente solitário. Na verdade, o que causou essa solidão que ele tanto sentia, a própria fama que ele conquistou, porque sendo ele o rei do pop, um dos cantores mais famosos e completo que o mundo já conheceu, ele não podia viver como uma pessoa normal. Ele não podia sair nas ruas sem ser reconhecido. E aí ele começou a fazer todas aquelas extravagâncias, usando máscaras e fantasias, inclusive nos filhos, que às vezes parecia assim, meio louco, para tentar fugir dos holofotes. Mas que acabou sendo em vão, porque isso era um prato cheio para a mídia criar mais polêmica em torno da vida dele. Agora,
O Saturno dele em Gesta traz a figura do pai abusivo. E o Sol em Maga também fala da mesma coisa, porque as pessoas com esse posicionamento forte no mapa, e no caso dele que tem o Sol e o Plutão aqui, no decorrer da vida podem passar por algum tipo de abuso psicológico e emocional. Então, o pai do Michael Jackson, de fato, foi o causador de muitos traumas ao cantor. O pior é que isso é kármico. O pai dele provavelmente passou pelas mesmas coisas que fez o filho passar. E o avô do Michael talvez tenha sido uma pessoa bastante agressiva com o pai dele. Isso foi passado de geração a geração. Esse Sol do Michael Jackson denota o porquê de muita gente falar que ele era egocêntrico. Pois é, ele era mesmo muita coisa. Ele tinha pretensão de ser grandioso, ele queria de fato ser grande. O problema de quem tem esse Sol em Maga é que a prosperidade e o poder vem com muita facilidade e a pessoa pode se tornar muito ambicioso e controlador. Michael era super protetor, mas ao mesmo tempo ele também era muito controlador. Michael se separou dos irmãos ainda no The Jackson 5 para fazer uma carreira solo, porque ele no fundo sabia que era o mais talentoso da família e não queria mais dividir isso com eles. Isso desagradou aos irmãos e principalmente ao pai. O rei, que estava lá sentado no seu trono, coroado, que parecia inatingível, foi pego desprevenido pelo seu ego, na mesma intensidade que ele foi coroado o rei do pop. Ele não soube fazer o bom uso desse poder. Por isso, ele acabou tendo problemas de saúde, o próprio vitiligo e também os problemas de acusação de pedofilia. A casa 7 e a casa 10 falam sobre isso. Nas duas casas, ele teve uma cobrança kármica muito grande. Algo estava atrapalhando a sua missão de vida. Então, era necessário crescer, evoluir, mas por uma causa maior do que simplesmente para satisfazer o próprio ego. Então, ele foi do topo ao chão na mesma intensidade. Geralmente é isso que ocorre com pessoas que têm maga forte no mapa natal, quando não age conforme a energia que a entidade representa. Michael foi sinalizado pelas entidades quando sofreu um acidente durante a gravação para um programa da Pepsi. Na época, ele perdeu parte do cabelo, e isso, para um leonino, é mais traumático do que costuma ser para outras pessoas. E a partir daí, começou a ficar dependente de medicamentos que aliviavam suas dores, exatamente das drogas que o Nakshatra Jesta fala, no sentido negativo. Se alguém tem dúvidas de que na época o Michael Jackson estava ludibriado pela fama, é só lembrar que ele devia fazer 2 propagandas e aceitar o patrocínio da turnê com a Pepsi. Após ver o roteiro da propaganda, ele quis realizar algumas mudanças. Ele não concordou em tudo, então ele quis alterar. E uma delas era que a sua canção Billie Jean fosse usada no lugar da música da Pepsi. E também não queria que seu rosto aparecesse durante mais de 4 segundos. Então, os executivos que tinham pago pela estrela $5 milhões,
não concordaram que sua imagem só aparecesse 4 segundos. E aí o Michael Jackson propôs um plano. Se mostraria em partes. Uma parte mostraria suas mãos envolvidas em luvas de diamantes e a outra seus passos de dança envolvidos em suas meias, também de diamantes. O que comprova que Michael Jackson estava totalmente enlouquecido pela fama. Mas não para por aí. Na reunião entre ele e os dirigentes da Pepsi, ele disse no ouvido de Roger Enrico a seguinte frase. Ele falou assim: vamos fazer que a Coca queira ser a Pepsi. Vamos fazer o anúncio do século. Essa frase tem o espírito de quem já estava totalmente envolvido por fazer mais e mais sucesso. E infelizmente ele acabou sofrendo um acidente na gravação dessa propaganda, que resultou na queimadura e perda de parte do cabelo. E daí por diante o rei do pop, o Michael Jackson, nunca mais seria o mesmo. Michael Jackson tinha Saturno em Gesta fazendo uma conjunção com a estrela Antares. A estrela Antares é a estrela de declaração de guerra. E ele passou parte da vida tentando escolher entre o que as pessoas queriam que ele fizesse e o que ele queria realmente fazer. Ele precisou quebrar algumas barreiras e alianças, mas a cada batalha que ele travava, ficava notório que a batalha, de fato, que ele precisava vencer, em sua essência, era dentro de si mesmo. Existe um estélio na casa 6. O estélio acontece quando uma pessoa tem 2 ou mais planetas na mesma casa. E Michael Jackson tinha Mercúrio, Vênus e Urano na casa 6. A casa 6 tem a ver com o trabalho, senso de perfeição, saúde, vida cotidiana, animais domésticos e crises pessoais. Michael Jackson tinha o planeta que rege a comunicação e a expressão nessa casa 6, no Nakshatra Aslesha, que tem como regente Mercúrio. Então podemos dizer que ele tinha na casa 6 a força do planeta Mercúrio muito forte. Essa configuração no mapa natal traz a energia de alguém que tem o poder na voz, porque as pessoas que têm esse nakshatra ressaltado, ou seja, que possuem algum planeta aqui, têm grande capacidade de discurso e capacidade de envolver e, de certa forma, enfeitiçar as outras pessoas com a sua voz. E Michael é considerado até hoje um dos cantores mais carismáticos, tido como um fenômeno musical. Tecnicamente, Michael Jackson tem uma das melhores vozes da música contemporânea que o mundo já conheceu. Michael tinha Mercúrio retrógrado aos 29 graus de Câncer, que na astrologia védica é chamado de ponto de Gandanta, e pela astrologia ocidental é considerado grau anarético, porque liga um signo de água a um signo de fogo. No mapa do Michael Jackson, podemos perceber que ele tinha Mercúrio retrógrado aos 29 graus no signo de Câncer, e o ponto de Gandanta fica exatamente aqui. Então, assim, as pessoas que têm planetas aos 28 graus e 29 graus podem lidar com situações de vida
e de morte. São pessoas que são levadas ao limite das suas emoções. E Michael Jackson teve muitos problemas de relacionamentos, porque esse nakshatra fala de controlar e ser controlado. Michael tinha uma mãe super protetora. Câncer é regido pela lua e a lua é a mãe, mas ao mesmo tempo que ele recebia toda a proteção da mãe, ele era maltratado pelo pai. O cantor teve uma vida marcada por polêmicas. O uso de medicamentos, as drogas lícitas que ele ficou dependente no decorrer da sua carreira, está bem evidente nos nakshatras Maga e Jesta, que já foi mencionado no vídeo anterior. E agora, de novo, no nakshatra Aslesha, que também traz esses assuntos à tona. Aslesha é um nakshatra que traz um grande potencial de destruição. E em 1993, Michael Jackson compôs a música Morphine, onde descreve um paciente que toma o medicamento. O vício ao Demerol era uma busca do cantor para sentir uma sensação de prazer. E em um dos versos da letra da música, ele diz: feche os olhos e flutue para longe. Demerol, Demerol, ó Deus, ele está tomando Demerol. E de fato, Michael fazia uso do Demerol, medicamento semelhante à morfina, que, segundo as investigações da causa-morte do cantor, ele teria tomado pouco antes de morrer. A vida pessoal do cantor sofreu diversas turbulências, escândalos de todos os tipos, como a vez em que expôs de forma duvidosa o seu filho na janela de um hotel, ou quando viralizou a notícia de que ele estava indo à falência devido à sua obsessão por compras. Mas o seu maior pesadelo foram as acusações de abuso infantil, a acusação de pedofilia. Michael Jackson respondeu em vida a processos abertos pelos pais das crianças que visitavam o seu parque, o Neverland. E mesmo agora, após 10 anos da morte do cantor, essa polêmica continua com o documentário Live Neverland. Mercúrio retrógrado em Aslesha denota também que Michael não era muito compreendido pelas pessoas. Tudo que ele falava ou fazia fora do palco virava contra ele.
Michael Jackson tinha uma grande paixão por bichos. Ele dizia que encontrava nos animais a mesma coisa que achava maravilhosa nas crianças: a pureza, a honestidade, onde eles não julgavam, só queriam ser amigos. A Casa 6 fala sobre animais domésticos. E Michael teve vários animais ao longo da sua vida, entre eles o macaco Bubbles, uma jiboia, a Muscles, e o tigre Little William, que quer dizer pequeno William. Michael Jackson também tinha um verdadeiro zoológico privado que abrigava girafas, elefantes e outros animais exóticos no seu rancho de Neverland. Michael tinha o planeta Vênus aos 20 graus do signo de Câncer, e Vênus traz a energia da busca pela beleza, pelos bens materiais, pelo conforto e pelo amor. A Casa 6 fala de senso de perfeição, de trabalho e de crises pessoais. O planeta Vênus nesse nakshatra denota a compulsividade do cantor por comprar e também a busca incessante pela perfeição, tanto no trabalho, onde ele colocava toda a sua inteligência e expressividade de Mercúrio, como também nas características físicas, através das plásticas, que na verdade deixaram o cantor irreconhecível com o tempo. Michael nunca admitiu que fez muitas plásticas e o clareamento da pele afetada pela vitiligo, e isso causou mais polêmica. Esse nakshatra é simbolizado pela serpente. Então, as pessoas com planetas nesse nakshatra têm os olhos muito expressivos. Os olhos são bem parecidos com os olhos das serpentes. Chega a ser um olhar hipnótico. Então, ele tinha um olhar muito marcante. Ele falava com os olhos. Existe também um poder de envenenar e, ao mesmo tempo, de curar nesse nakshatra. O veneno da serpente mata, mas o antídoto que é feito a partir do veneno cura. E esse nakshatra fala de um erotismo muito poderoso. Michael era muito sensual e ele encantava os seus fãs através dessa sensualidade com a voz, os pés, as mãos, enfim, o corpo todo. Era um dançarino perfeito. Quem não se lembra quando o cantor, entre um passo e outro de dança, segurava as suas partes íntimas? Pois é, Michael segurava a virilha, segundo ele, porque era o efeito da música. Uma vez ele deu uma entrevista a Oprah Winfrey e disse o seguinte: eu estou dançando e de repente, bum, eu me agarro. Era como se ele entrasse em êxtase com a sua própria música. O rei do pop tinha o planeta Urano nesse nakshatra, aos 17 graus de Câncer. Urano rege tendências inovadoras e revolução. Então ele usava e abusava de todo esse talento latejante no palco. Imagina, ele tinha um estélio no signo de Câncer, que é regido pela Lua. E a Lua fala de emoções. E as emoções de Michael eram colocadas exatamente em cada detalhe nos seus shows.
As pessoas com asleixo forte não toleram críticas, e isso era o que mais acontecia na vida de Michael Jackson. Mas quando ele tentava se defender dessas críticas, ele era empurrado cada vez mais para o fundo do poço. E Michael se sentiu no fundo do poço. Ele se viu sozinho, cercado por inimigos, e se definhou durante as acusações de pedofilia. Creio que foi o momento mais difícil e sombrio da vida do cantor. Esse Nakshatra fala de unir o luxo e os prazeres para servir a uma causa maior que ajude e dê suporte à humanidade. E foi na construção do rancho Neverland que Michael aplicou dignamente esse ensinamento. Não há dúvidas de que o trabalho de caridade feito em Neverland foi uma das coisas mais importantes na vida do cantor. As cartas de todos os médicos e enfermeiros dos hospitais infantis e as cartas dos pais das crianças diziam que a viagem para Neverland era um sopro de esperança para os seus filhos. Isso torna claro o quanto foi importante o trabalho de caridade realizado pelo cantor Michael Jackson através de Neverland. Infelizmente, a Terra do Nunca teve que ser vendida por conta da grana alta exigida para sua manutenção após a sua morte. Os animais que habitavam o zoológico particular de Michael Jackson foram todos encaminhados para outros locais de cuidados aos animais. E o lugar se encontra fechado e com visitações bem raríssimas para visitantes. Entre os donos de Neverland está uma companhia que pagou mais de 25 milhões de dólares pela hipoteca do cantor. Michael comprou o rancho em 1987 e morou lá por mais de 15 anos. E em 2017, o rancho foi colocado à venda por 100 milhões de dólares. Tiveram que baixar o preço para 67 milhões de dólares. Vender o local não tem sido uma tarefa muito fácil para os responsáveis pelo patrimônio do cantor. E o preço da propriedade atingiu menos que a metade desse valor de 67 milhões de dólares e ganhou um novo nome. Não é chamado mais de Neverland. Pelo jeito, o sonho de Michael Jackson, Neverland, será demolido para sempre. Mas, apesar das tentativas de trazer à tona novamente o escândalo que arruinou a carreira do cantor, o suposto abuso sexual, Michael Jackson nunca será esquecido pelos seus fãs. E principalmente aqueles que acreditam na sua inocência. Bem, pessoal, essa foi mais uma análise do mapa natal do cantor Michael Jackson na série A Vida e a Morte do Cantor aos olhos da astrologia védica. Espero que tenham gostado, deixem seu like, compartilhem nas suas redes sociais, assine o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Eu fico por aqui, até a próxima.